Bom, meninas, agora a gente vai fazer a montagem, tá? Que eu falei nessa videoaula. Então, a gente fez as duas partes. A gente já fez o arabesco, as 6 folhas, sempre deixando um pedaço, né, bem grande de linha. As duas florzinhas e as 6 bolinhas, as 8, desculpa, menina, 8 bolinhas de uva, que é o que a gente vai precisar hoje. Vamos precisar de cola. Eu gosto de usar essa daqui. Quando não tem, eu uso essa outra também, menina. Só que essa daqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é igual o Super Bonder. Ela cola no dedo. Essa aqui demora mais pra secar. Essa daqui não, ela seca bem rápido, só que ela fica com aquele aspecto de Super Bonder, tá? Para as pedras, que é o caso aqui da folhinha, eu gosto de usar essa cola, que ela é própria para pedraria. Então aqui, se você não coloca aquela miçanguinha que você passa a linha e prende aqui atrás, se você quer colar aquela meia miçanga, aí eu gosto de usar essa cola aqui, tá bom? Vamos precisar de agulha de tapeçaria, precisar de botões. A gente vai usar esses botões aqui pequeno, mas aí você vê o melhor botão pra você. Eu gosto desse daqui porque como ele é transparente, ele não aparece na peça, apesar dele ficar na parte de trás, né? Então eu gosto de usar botões assim pequeno, então da sua preferência. Vamos começar então, meninas, montagem? Bom, meninas, aqui a gente vai começar costurando aquela argolinha de 20 correntinhas e 28 ponto alto que a gente fez, tá? A gente vai costurar aqui pro lado avesso. Eu sempre gosto de deixar assim esses arremates aqui pro lado do avesso, para mim sempre ter uma noção qual o lado certo, né? O lado que vai ficar na frente da geladeira e o lado avesso. A gente vai costurar essa argolinha aqui no lado avesso. Então, o lado avesso
Então, meninas, agora é a parte mais chatinha, assim, de ser feita, que agora a gente vai fazer o cacho de uva. A gente sempre tem que prestar atenção como que a gente vai colocar, por quê? Aqui é onde a gente iniciou aquelas argolinhas que a gente fez, tá? Eu vou só arrumar aqui um pouquinho a luz, pra ficar melhor pra vocês. E aqui foi onde a gente finalizou. A gente tem que tomar cuidado quando a gente for costurar, porque essa parte que a gente finalizou, ela sempre tem que ficar pro lado de dentro. E aqui, onde a gente começou, sempre pro lado de fora. Como que a gente vai fazer essa costura? A gente vai montar a uva assim. Eu gosto de montar, começar pelas 3, porque aí eu não me perco. Aí aqui vão 2. Aqui no final é 1. E aqui no finalzinho, mais 2. Aí você já deixa assim meio que montado pra você ter mais ou menos uma base. Aí a gente vai pegar a linha de tapeçaria, a mesma linha que a gente fez a uva. Você já faz um pedaço bem grande, porque você não vai ter que fazer uma, arrematar, depois a outra arrematar, não. A gente já vai passando por dentro delas até chegar lá no final. Aí aqui, então, a gente tira essas 3, que a gente não vai usar agora. Nós vamos costurar primeiro essas 2. Vê também aqui, meninas, ó, observam sempre aonde vocês subiram aqui para começar as carreiras, para quando a gente tava fazendo. Você sempre tenta colocar pro lado de trás. Isso aí vocês vão arrumando aí pra uvinha ficar bem bonitinha, né? Pra não ficar aquele negócio, aquele trabalho meio desleixado. Aí a gente vai arrumando. Bom, então eu vou grudar primeiro essa nessa daqui. Tá vendo? Tem a primeira aqui e as 2 aqui em cima. Meninas, eu vou tentar essa nessa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar aqui por dentro aqui do ponto da uvinha lá de cima e aqui na uvinha aqui de baixo. E vou costurar. Só não vou costurar muito lá pro meio dela. Por quê? Porque eu não posso esquecer que depois eu vou ter que vir com essa daqui. Então, assim, eu não posso vir e colocar essa daqui em cima aqui. Eu vou ter que deixar ela meio assim aqui de ladinho, tá? Aí eu passo a linha aqui. Eu já marco aonde vai ser as costas aqui da minha... Então, eu vou colocar esse nozinho aqui pra trás. Que aqui já fica marcado pra onde eu tenho que colocar a parte de trás das uvinhas. Porque aqui não vai ficar tão legalzinha assim a costura. Porque depois a gente tem que costurar as laterais também. Então, não fica um serviço muito bonito assim de se ver, se colocar lá na frente. Aí, aqui eu vou costurando, meninas, ó. Eu venho aqui nessa e vou dando a volta. E isso eu vou fazer aqui na volta dela todinha. Até chegar lá na onde eu iniciei de novo. Eu vou rodeando aqui e vou costurando. Não tem muito segredo aqui assim, não. Então, meninas, aí aqui a gente já deu a volta na uva toda, já prendemos ela aqui na outra. Então, a gente não vai arrematar. O que que a gente faz? Passa essa linha aqui, ó, por dentro aqui das uvas mesmo, ó. Vamos sair lá do outro lado aqui, pra gente poder costurar a outra uvinha. Aí, a gente vai fazer isso aqui em todas elas, a gente não vai arrematar o fio. Vamos só indo conduzindo a linha. A gente já prende aqui nessa, pra ficar mais fácil. Acho que eu deixei um pedaço de linha bem grande. E vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui na primeira, a gente vai fazer nessa segunda. Vamos dar a volta nela todinha aqui costurando. Vamos jogar lá pra parte de trás, que essa aqui é a nossa parte da frente, que a gente demarcou como parte da frente. E vamos costurar ela também aqui na outra bolinha, que nem a gente fez com a primeira. Vamos costurar então, vamos dar a volta nela todinha. Então, meninas, aí aqui a gente já deu a volta aqui nessa parte aqui todinha. Aí, tá vendo que elas ficaram soltas aqui, ó, essas 2. Então, a gente vai ter que pregar uma
na outra, para elas ficarem assim fechadinhas, ó. Que a gente deu a volta, ela fica solta. Aí, aqui a gente não pode esquecer que a gente deixou aqui como a parte da frente. Então, eu vou puxar essa linha lá pra parte de trás, ó, porque eu falei que a gente tem que demarcar a parte da frente e a parte de trás. Porque agora aqui eu vou ter que juntar essas duas uvinhas. Então, eu vou costurar aqui, ó, subindo. Que aí também eu já vou levando a minha linha lá pra parte de cima, que agora eu vou costurar as outras bolinhas lá de cima. Aí você costura da melhor forma, tem gente que gosta de fazer ida e volta, tem gente que já gosta de pegar assim, né? E já ir costurando assim, você vê, até chegar lá em cima. Chegando lá em cima, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com essas daqui de baixo, é o mesmo que a gente vai fazer com as outras que estão faltando. A gente vai costurar sempre assim, só não pode esquecer que vai ter a parte da frente e a parte de trás. Por quê? A parte de trás vai ficar aparecendo essa costura aqui. Deixa eu colocar aqui mais perto da luz pra vocês poderem ver melhor. Vai ficar essa costura aqui que a gente acabou de fazer. Então, a gente tem que demarcar que todas as costuras que a gente for pregar uma uvinha na outra, vai ter que ficar sempre pro mesmo lado, sempre pra parte de trás. Pra quê? Pra não aparecer na parte da frente. Agora, como que a gente vai fazer? A gente já costurou essas três, elas estão presinhas já. As três já estão presas. Mas vamos costurar. Eu começo costurando essa aqui do meio, para eu poder ter uma referência. Vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer pregando aqui. Vou dar a volta nela, só que eu vou começar lá por trás, né, meninas? Eu vou começar nessa, vou dando a volta nela todinha. Vou só dar uma explicada aqui, porque... E vou vir costurando. Chegou aqui, eu prendo nessa outra aqui do lado, e vou dar a volta. Terminou? Eu não vou arrematar a linha. Eu passo, se ficam muito longe, eu passo por dentro da uvinha, a minha agulha, e venho pra essa aqui do lado de cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar a volta nela todinha, nessa uva aqui. Depois que eu dei a volta todinha pelo lado de trás, eu vou costurar essa nessa. Vou prender elas duas, passo minha agulha. Depois que eu prender elas duas aqui, eu vou terminar com a minha agulha aqui na parte de cima. Eu não arremato, passo minha agulha aqui por trás dessa daqui lá, ó, vou sair lá na frente. Aqui eu já venho costurando essa segunda. Sempre prestando atenção, meninas, de como vai ficar essa parte aqui de baixo. E vou prender ela aqui. Terminei de prender ela aqui todinha em volta, vou prender essa nessa. Vou tá com a minha agulha aqui em cima. Aí, eu vou prender uma aqui, fazendo do mesmo jeito, e a outra aqui. Ela vai ficar assim. E vou prender essas duas, uma na outra, que nem eu fiz. Eu vou terminar com a minha agulha aqui na parte de cima. Tá bom? Ficou um pouquinho difícil, meninas? Se vocês acharam que não deu pra entender direitinho, vocês deixam aí no comentário, que aí a gente volta fazendo tudo de novo pra ficar bem explicadinho, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Vamos lá montar então já as folhinhas aqui, nosso trabalho tá finalizado. Eu peço perdão pra vocês, porque o vídeo ficou bem grande, mas é porque eles têm bastante detalhinho. E a gente tem que pensar também nas amigas que estão começando agora, que tem um pouquinho de dificuldade. A gente que já tem mais um pouquinho assim de experiência no crochê, pega bem rapidinho o que a gente tá falando, quais os pontos que tem que usar. Mas a gente tem que ver também que tem muitas meninas que estão começando agora, que estão querendo ganhar o seu dinheiro fazendo crochê. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência em estar explicando para elas, para não ficar nenhuma dúvida. Para elas poderem fazer também o trabalho e ficar com a mesma qualidade, né? Porque senão a gente pula algumas partes e elas ficam, ai, não entendi, como é que eu faço? Então, eu prefiro que o meu vídeo fique um pouquinho maior, mas bem explicado, bem detalhado. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quem gostou, dá um joinha aí embaixo. E não se esqueça de visitar o nosso blog também, que tá aí na descrição embaixo do canal. E é isso, meninas.
nossa próxima videoaula eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, mas assim, eu tenho muita mania de querer ensinar muito certinho para as meninas que estão começando a aprender agora. Tá bom? Muito obrigada então, e essa foi a nossa videoaula de hoje.